Já pensou morrer não com bala, faca ou traição aberta, mas sim com um pedaço de bolo? Pois foi quase isso que aconteceu com Lampião, o rei do cangaço. Num desses dias quentes de rachar a moleira, quando até a sombra pedia água, apareceu uma mulher dessas arretadas oferecendo um bolo bem jeitoso, cheiroso que só. Mas tinha um porém, meu povo. O tal do bolo vinha carregado, não era de açúcar, não. Era de chumbinho. Era doce de morte que a mulher preparou com gosto, só esperando ver o capitão bater as botas. O sertão, que já é quente e duro, foi pequeno para tamanho veneno. E Lampião, bicho velho, desconfiado, teria que usar mais do que o rifle para escapar dessa emboscada docinha. Agora me diga, como foi que ele soube da tramóia? E quem era essa alma cebosa, com coragem para encarar o cangaceiro mais temido do Nordeste, armada só com uma boleira e um punhado de chumbinho? Presta atenção que a prosa vai ser boa, daquelas de deixar a poeira levantada e a língua seca. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Lampião acordou naquele dia já com a cisma batendo forte no peito. O céu estava cinzento, diferente do azul rachado de costume. O vento vinha assobiando baixinho, como quem traz recado. E recado ruim no sertão, a gente sente na pele antes de escutar. O bando estava acampado perto de uma vereda miúda, escondido dos macacos e das línguas afiadas dos cabra do governo. Enquanto uns ajeitavam a rede, outros cozinhavam um feijão ralo, desses que nem afoga mosquito. A fome era tanta que a barriga cantava mais alto que sabiá no inverno. Foi aí que ela chegou, Dona Maria Boleira. Pequena, olhos escuros, saia rodada batendo nas canelas. Na cabeça, um balaio coberto com pano. Branco. O cheiro, vixe, o cheiro era de dar água na boca. Um bolo bonito, fofo. Parecia até coisa de festa de padroeiro. Capitão, trouxe um presente para você e para os seus cabras. Um bolo que é de se lamber os beiços, disse ela com a voz doce, mas o olhar ligeiro feito cobra esperando o bote. Lampião, homem sabido, olhou para a mulher, olhou para o bolo e coçou o bigode desconfiado. No cangaço, tudo que vem de graça tem caroço. Mandou chamar Zabelê, o cabra mais desconfiado do bando. Chega aqui, Zabelê. Dá uma olhada nesse bolo. Sei que tem nariz de cachorro, velho. Diz aí se tá direito. Zabelê deu 2 fungadas, revirou o bolo, olhou para Dona Maria e cochichou no ouvido de Lampião. Capitão, o cheiro tá bom, mas tem um troço meio azedo por baixo do açúcar. Sei não, viu? Lampião, com aquela calma de quem já viu a morte dar volta em rede, fingiu que estava animado. Ô, Dona Maria, só um pedaço para mim, viu? Os outros vão comer depois. A boleira cortou uma fatia gorda e serviu. Lampião pegou o pedaço, fingiu que ia morder, mas ligeiro que nem gato em dia de feira, deu o bolo pro Curisco, o papagaio que o bando carregava para dar aviso. O bicho beliscou 2 vezes, abanou a cabeça e caiu duro, que nem saco de farinha furado. O silêncio bateu pesado. Lampião levantou, olhou nos olhos da boleira e disse: Pois é, dona, hoje não foi com bala, nem foi na faca, foi no açúcar mesmo. A boleira nem piscou. Ficou ali com a cara de quem ainda estava confiando na sorte. No sertão, coragem e cara lisa andam de mãos dadas. Mas coragem demais vira burrice. Lampião passou a mão no punhal que carregava na cintura, mas não puxou. Homem vivido sabe que faca é só o fim da conversa, nunca o começo. Dona Maria, me diga uma coisa. Quem foi que lhe encomendou esse bolo de morte, hein? A voz dele saiu mansa, mas tinha mais veneno que o chumbinho da boleira. A mulher tentou engolir seco, mas nem saliva tinha mais. A turma em volta começou a fechar o cerco. Era cangaceiro saindo até debaixo de pedra. Marinheiro, um cabra magrelo e zombeteiro, cochichou. Capitão, para essa aí o céu já fechou. Só falta chover. Dona Maria, vendo que a coisa ia desandar, abriu a boca. Foi o coronel Januário. Ele que me obrigou. Disse que se eu não fizesse, matava meus filhos de fome. Lampião coçou o queixo pensativo. O tal coronel Januário era bicho ruim. Desses que mandava e desmandava naquelas bandas, semeando medo e injustiça feito praga de gafanhoto. Não era a primeira vez que tentava derrubar Lampião, mas dessa vez apelou feio. E quanto foi que ele lhe prometeu? Perguntou Lampião, cruzando os braços. 2 sacas de feijão.
e a liberdade dos meus filhos que ele tinha preso lá na cadeia da vila. O capitão respirou fundo, fez um gesto com a mão e os cabras entenderam. Era para amarrar a mulher, mas sem brutalidade. Mulher no cangaço era respeitada, mesmo quando dava rasteira. Enquanto o povo se ocupava da boleira, Lampião chamou os cabras de confiança. Sabino, Zé Sereno, Luiz Pedro sentaram em roda, no chão mesmo, para bolar o próximo passo. Esse coronel vai aprender que nem todo bolo é doce e nem todo cangaceiro engole desaforo calado, disse Lampião, ajeitando o chapéu de couro na testa. A vingança já fervia no peito do capitão, e quando Lampião ficava calado demais, era sinal de tempestade grossa vindo no rumo. A tarde já ia dando lugar à noite, e o céu pintado de vermelho parecia avisar: ia ter sangue na terra seca. Lampião ficou de pé, olhando para o horizonte, enquanto mastigava as palavras na cabeça. Não era homem de sair quebrando tudo sem pensar, o que fazia dele mais perigoso ainda. O bando se espalhou pelo mato, ajeitando as armas, conferindo munição, afiando facas. A ordem era simples, ninguém ia dormir naquela noite. A cabeça de Lampião era só estratégia. Vamos fazer o seguinte, cabras. Amanhã de manhã partimos para a vila, mas vamos de manso, sem fazer zoada. Coronel Januário vai ter que engolir esse bolo azedo que preparou, disse ele, com um sorriso torto no canto da boca. Dona Maria Boleira, amarrada num pé de pau, chorava, baixinho. Não era mais de raiva nem de medo, era de vergonha. Lampião, que podia ser cruel como a seca, também sabia ser justo como a chuva. Dona Maria, vou lhe dar uma chance. Você vai junto com a gente, vai mostrar o caminho certo e ajudar a gente a entrar na vila sem chamar atenção. Se cooperar, sai daqui viva. Se fizer gracinha, cê sabe. Ela assentiu, limpando as lágrimas com o ombro, sem poder usar as mãos. No sertão, palavra dada. Era mais forte que contrato. E Lampião, apesar da fama, cumpria o que dizia, pro bem ou pro mal. No outro dia, antes mesmo do galo cantar, o bando já estava no caminho, sumindo na poeira da estrada, com o sol ainda se espreguiçando lá longe. E Dona Maria, montada num jumento magro, ia na frente, cabisbaixa, guiando os homens que ela tentara matar com um bolo de veneno. O caminho era comprido e poeirento, daqueles que a gente sente o gosto da estrada até na alma. O sol começou a levantar com preguiça, dourando a caatinga seca e espalhando calor nas costas dos cabras. Lampião ia na frente, montado no cavalo, preto que parecia até parte dele. Atrás vinha o bando, uns calados, outros trocando piada baixa para espantar o medo. No sertão, homem que ri é homem que não quer deixar o pavor dar cria dentro do peito. Dona Maria, guiando o bando, seguia firme. Cada passo era uma reza muda para não errar o caminho, ou errar de propósito e dar cabo de vez com a própria sorte. Ao longe, a vila aparecia miudinha, feito formigueiro no meio da poeira. As casinhas de barro, o curral velho, a igrejinha com a cruz torta, tudo do jeito que Lampião lembrava das outras vezes que tinha passado por ali. Só que agora, o cheiro era diferente, cheiro de acerto de contas. Vila de Januário, terra de cabra ruim, murmurou Zé Sereno, cuspindo no chão. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Lampião levantou a mão e o bando parou. Olhou para Dona Maria e perguntou: E agora, boleira, por onde que a gente entra sem fazer festa? Ela apontou, com o queixo, pelo matadouro velho. Tem um caminho por trás das casas. Só os bezerros e os meninos é que andam por ali. Lampião sorriu de canto. Era o tipo de entrada que ele gostava, discreta, rápida e certeira. Muito bem, Dona Maria vai na frente. E 6 cabras fiquem espertos, sem tiro, sem gritaria. No silêncio, como a morte chega de noite. O bando avançou. De passo em passo, a vila foi ficando cada vez maior, mais perto, mais real, e o coração dos cangaceiros batia forte. Não de medo, mas de pressa. Aquela pressa de quem sabe que vai acertar contas antigas. No matadouro, o cheiro de sangue seco e couro podre enchia o ar. Era um aviso silencioso de que ali coisas ruins aconteciam. Mas quem vive do cangaço aprende cedo. Lugar ruim é só mais um pedaço de chão.
Dona Maria parou, tremendo feito vara verde, e cochichou. É só seguir por ali. A casa do coronel fica depois da igreja. Lampião desceu do cavalo, olhou para os cabras, ajeitou o punhal na cinta e disse: agora é com a gente. Vamos mostrar para esse coronel que nem todo bolo se come. E sumiram na sombra das casas como fantasmas de couro e pólvora. A vila ainda dormia. Nem cachorro tinha coragem de latir naquela hora. Só o barulho dos passos dos cangaceiros, leves como o vento, riscava a madrugada. Dona Maria foi ficando para trás, segurada por Zabelê e Marinheiro, que não eram besta de largar a boleira solta. Lampião, com os olhos de gavião, mirava a casa grande do coronel. Era fácil de reconhecer. A única com varanda alta, muro branco e porteira de madeira entalhada, como se Januário quisesse esfregar riqueza na cara dos pobres. Olhem bem, cochichou Lampião. Tudo que reluz aqui dentro é roubo, de quem tem pouco. Os cabras, acostumados à miséria, apertaram as armas com mais força. No cangaço, o que movia era raiva de injustiça, não era só sede de ouro, não. Zé Sereno cutucou Lampião. Capitão, e se ele tiver com guarda? Lampião deu um sorriso que nem peixeira afiada. Guarda dormindo é mais fácil que frango no rolete. Se tiver, nós acorda eles na bala. A casa estava calada, só uns lampiões acesos tremendo luz na janela. Lampião ergueu o punho fechado, sinal de parar. Todo mundo abaixou. Curisco e Sabino vão pela direita. Luiz Pedro e Zabelê pega pela esquerda. O resto vem comigo. Quando eu der o sinal, a gente arromba a porta e faz a visita. Cada cabra desapareceu na noite feito assombração. Lampião respirou fundo. No sertão, antes da ação, o silêncio é o momento mais pesado. Ele pensava. Quantos inocentes esse coronel já matou de fome? Quantas Maria Boleira ele mandou dobrar os joelhos para ele? A raiva era fria, calculada. Não era grito nem desespero. Era vingança matutada com calma, como tudo que Lampião fazia. Com um aceno rápido, Zé Sereno mostrou que as laterais estavam limpas. Lampião se aproximou da porta. O punhal na mão direita, a garrucha na esquerda. É agora, murmurou. Com uma botinada certeira, derrubou a porta. A casa estremeceu. Lampião entrou primeiro. Atrás, seus cabras vinham feito marimbondo atiçado. O coronel Januário, de ceroula e lençol pela cintura, nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Só viu o brilho do couro, os chapéus ornados de medalha e os olhos faiscando feito brasa. Bom dia, coroné, disse Lampião, com a calma de quem entrega notícia ruim. Januário arregalou os olhos, empalideceu e soltou. Virgulino, pelo amor de Deus. Lampião chegou mais perto e falou baixo só para o coronel escutar. Hoje quem vai rezar aqui é o senhor. E reze ligeiro. O coronel tremia que nem vara verde no vendaval. Lampião puxou uma cadeira e se sentou de frente para ele, cruzando as pernas, ajeitando o chapéu como quem estava ali para tomar café. Pois bem, coronel, fiquei sabendo que o senhor gosta de presentear os outros. Até bolo mandou para mim, foi? Januário gaguejou, puxando o lençol para cima, tentando esconder o medo. Isso é mentira. Mentira, capitão. Eu nem sei. De bolo nem de boleira nenhuma. Lampião deu um sorriso frio, desses que arrepia até tatu. Fez um gesto e Marinheiro trouxe Dona Maria, empurrando ela para dentro da sala. A mulher olhou para o coronel e baixou a cabeça, murmurando. Foi ele, sim. Foi ele quem mandou eu levar o bolo para o capitão. O coronel ficou branco como farinha seca. Lampião se inclinou, olhando dentro dos olhos dele. No meu bando, coroné, a gente tem regra. Quem erra, paga. E o senhor errou feio. Quis me matar. Usou mulher inocente. E achou que eu ia ficar calado feito cachorro amarrado. Certo que a necessidade, capitão, gemeu Januário. O governo me aperta, eu faço o que posso. Me perdoe, pelo amor de Deus. Lampião se levantou devagar. O chão de barro fazia rangido sob as botas pesadas. Ele puxou o punhal da Dite. Sinta com calma, sem pressa. Perdão, coroné, só quem pode dar é Deus. E pelo que eu saiba, ele não mora nessa casa. Sem levantar a voz, Lampião ordenou. Cabras, peguem tudo que tiver de valor nessa casa. Ouro, dinheiro, até o relógio da parede. Nada que seja pago com a fome dos pobres vai ficar com esse desgraçado. Os cangaceiros se espalharam,
revirando armários, baús, puxando joias escondidas embaixo da cama. Lampião voltou para o coronel e falou: "E para o senhor aprender, vai dar uma volta pelo terreiro, com um cartaz pendurado no pescoço." Januário arregalou os olhos. "Pelo amor de Deus, capitão, vai me matar de vergonha." Lampião deu um riso seco. Vergonha era ter mandado matar homem com bolo envenenado. E assim foi feito. Penduraram no pescoço do coronel uma tabuleta escrita à faca: "Covarde e traidor." Lampião olhou para Dona Maria e disse: "Pode ir embora, mulher. Tá paga sua dívida." Ela saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, sumindo na escuridão. Enquanto isso, o bando terminava de esvaziar a casa. E Lampião, antes de sair, virou para o coronel e arrematou: "Da próxima vez que quiser me derrubar, coroné, escolha uma arma mais decente que bolo." E, cuspindo no chão, virou as costas, deixando a vergonha e o medo amarrados na cadeira junto com o coronel. Não demorou muito e a vila acordou. Primeiro foi um cachorro magrelo, que sentiu o cheiro estranho da confusão. Depois, umas velhas curiosas espiando pelas frestas das portas. Daqui a pouco, era menino correndo, apontando para a casa grande. "Lampião tá aí, Lampião tá aí." O alvoroço estava feito. Lampião, que não era besta nem nada, sabia que era hora de pegar o beco. Pegou a sacola de couro cheia de dinheiro e ouro, jogou nas costas, assobiou para os cabras: "Hora de puxar. O pé do chão, cabroeira." Curisco, que estava com um relógio de bolso na mão, guardou rapidinho no bornal e puxou o rifle para o peito. A fuga foi ligeira, pelos fundos da vila, cortando por dentro do mato seco. As casas iam ficando para trás e o céu começava a clarear devagar, anunciando o dia. No caminho, Zabelê, sempre meio gaiato, comentou: "Capitão, deu certo que... Só e o coroné? Vai ter que mudar de nome para Coronel Vergonha." Os cabras riram baixo, mas Lampião só deu um sorriso torto. Não era de rir muito, não. Cangaceiro desconfiado, a alegria dele era cautelosa. Já na beira da vereda, pararam um instante para beber água num olho d'água escondido entre as pedras. A água, pouca e quente, parecia ouro líquido no meio daquela secura toda. Lampião se abaixou, molhou o rosto e olhou para os cabras. "Vocês viram, né? Homem ruim se derruba na esperteza, não só na bala. E mulher no cangaço merece respeito. Até quando tenta lascar a gente?" Luiz Pedro, ajeitando a cartucheira na cintura, resmungou: "Mas que sorte danada aquela do papagaio, viu? Se fosse nós a comer o bolo, tava tudo esticado no chão que nem vara de cutucar cobra." Lampião deu uma gargalhada curta. Raro de se ver. Até o papagaio tinha sorte no meu bando. O grupo pegou a estrada de novo, sumindo entre as árvores retorcidas e a poeira. Atrás deles, na vila, o dia nascia com um novo boato. Lampião tinha passado ali, deixado o coronel, pendurado na vergonha, e ido embora sem disparar um tiro sequer. E foi assim, no silêncio e no jeito matuto, que mais uma história nasceu no sertão. Depois de muito trotear pelo mato, o bando parou debaixo de um juazeiro torto. Aquelas árvores, resistentes feito promessa de beato, eram um abrigo certo no meio da quentura do sertão. Lampião desmontou do cavalo e ajeitou o chapéu, batendo a poeira das roupas. Sentou numa pedra e ficou calado, olhando para o nada. O resto dos cabras foi chegando aos poucos, cada um procurando sombra como lagartixa no meio da lida. Curisco foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Capitão, deu certinho. Pegamos o dinheiro do coronel, demos a lição que ele merecia. Mas e agora?" Lampião puxou a peixeira da bainha e começou a afiá-la numa pedra lisa, sem pressa. "Agora, cabra, a gente segue. Porque o sertão é grande, a injustiça é maior e o nosso nome precisa correr feito notícia ruim, ligeiro e certeiro." Sabino, com a voz baixa, perguntou: "E a Dona Maria, capitão? Será que o coronel vai querer se vingar dela?" Lampião parou de afiar a faca e olhou firme para o cabra. "Deixei recado claro. Quem mexer com ela, mexe comigo. E quem mexe comigo, conhece a morte antes do café da manhã." Os homens riram baixinho, mais de nervoso que de graça. No cangaço, promessa de Lampião era mais pesada que pedra de moinho. Zabelê, deitado de costas na sombra, completou: "Mas não é que a boleira quase lasca o capitão com um bolinho. Faltou só uma fatia para mandar a gente tudo pro outro mundo." Lampião deu um meio sorriso. "Não foi a primeira vez que tentaram me matar,
E não vai ser a última. No cangaço, a morte sempre vem disfarçada. Ora é faca, ora é bala. Ora é bolo. O bando ficou quieto, cada um pensando na sorte que teve naquele dia. No sertão, cada manhã era um milagre. Cada noite, uma vitória. Lampião guardou a faca, levantou e disse: "Cabras, vamos seguir. O sertão não espera, e nem a vida." Montaram de novo nos cavalos, ajeitaram os bornás e seguiram estrada adentro, desaparecendo na poeira como fantasma de chapéu de couro. E naquele canto de mundo, onde a justiça era feita com faca e coragem, Lampião seguia escrevendo sua história, não só com sangue, mas com esperteza e honra. Depois da escapada boa e da lição dada no coronel, a notícia correu ligeira. No sertão, mais rápida que carta em mão de fofoqueiro. Não deu nem 3 dias, e já tinha gente contando a história nas feiras, nos alpendres, até nos terreiros de igreja. Fiquei sabendo que Lampião não matou o coronel, mas deixou ele nu de vergonha. Cada canto dava um tempero diferente à história. Uns diziam que Lampião tinha feito o coronel andar de joelho pela vila inteira. Outros que tinha mandado pintar o coronel de azul e amarrar num pau de arara. Mas a verdade, a crua, dura e seca como o chão de caatinga, era que Lampião tinha dado uma lição que o dinheiro não apagava. Os cabras, empolgados com a fama renovada, ficavam fazendo troça no caminho. "Ô capitão, o senhor agora é Lampião Boleiro. Só falta abrir uma confeitaria no meio da caatinga", zombou Zabelê, rindo com os dentes amarelos de fumo. Lampião soltou um riso rápido. "A única receita que eu conheço, cabra, é de bolo armado. Mistura pólvora, coragem e uma pitada de esperteza." Curisco, ajeitando o rifle no ombro, comentou: "E a receita dá certo, viu?" O coroné tá escondido até agora com medo de sombra. O bando seguia animado. A estrada de terra batida era só poeira levantada pelas patas dos cavalos. Lampião, com o olhar longe, pensava: no cangaço o que sustenta não é só a bala, é o nome. Nome forte derruba até muralha. O povo que até ontem via Lampião só como cabra sanguinário, agora falava dele com outro tom, mistura de medo, respeito e admiração. Um cangaceiro que sabia castigar sem matar. E isso, naquele sertão sofrido, era feito raro. Chegando numa venda miúda no meio do nada, o bando parou para descansar. Enquanto uns tratavam dos cavalos e outros matavam, a fome com farinha e carne de sol dura, Lampião pediu um copo d'água. O velho da venda, tremendo, entregou a caneca e disse baixinho: "Capitão, se fiquei sabendo do que o senhor fez com o coronel. Fez foi bonito. Aqui nós não esquece quem é que enfrenta os grandes por nós." Lampião, sem muita conversa, apenas bebeu a água, bateu a poeira da roupa e respondeu: "Eu não luto por nome em jornal, véi. Eu luto por justiça, mesmo que seja com um pedaço de bolo." E montando no cavalo, virou pro bando: "Bora, cabras, a estrada é comprida e a vida da gente curta." E lá foram eles, sumindo no alaranjado do entardecer, enquanto a história se espalhava igual fogo em palha seca. O sertão, que não perdoa vacilo nem esquece bravura, guardou aquele feito como quem guarda relíquia, com respeito e medo misturados. Dias depois, debaixo de outro juazeiro, Lampião estava sentado afiando o punhal, quando Zé Sereno chegou trazendo notícia fresca. "Capitão, parece que o coronel largou a vila. Dizem que foi se esconder nas bandas de Minas, morrendo de medo de topar com a gente de novo." Lampião nem levantou o olhar, só continuou riscando o aço na pedra. Fez bem. Homem sem palavra e sem coragem não serve nem para coronel. Os cabras riram de canto de boca, enquanto mastigavam pedaços de rapadura dura feito pedra. Curisco, sempre linguarudo, comentou: "E a Dona Maria, capitão? Ouvi dizer que ela voltou a fazer bolo. Só que agora doce mesmo, sem chumbinho." Lampião deu um sorriso seco. "Tomara. No sertão, cada um tem seu jeito de lutar. Uns lutam com arma, outros com coragem. E tem quem lute até com um pedaço de bolo." O vento quente passou levantando a poeira e levando as palavras embora. No fundo, todos sabiam que ali não era só mais uma história de Lampião. Era lição. O sertão, com sua boca seca e seus olhos calejados, aprendeu que justiça não se faz só com bala. Às vezes,
A maior coragem é poupar a vida de quem merecia era a morte. E que o respeito, diferente da bala, atravessa o tempo sem enferrujar. Lampião montou no cavalo e olhou para os cabras. Bora que a estrada nos chama, e enquanto tiver injustiça nesse chão rachado, nós vai continuar fazendo o que tem que ser feito. E assim, sumindo no horizonte empoeirado, o rei do cangaço levava consigo mais uma história, dessas que o vento espalha e o povo nunca esquece. Um dia tentaram matar Lampião com um bolo de chumbinho, mas acabaram engolindo foi a vergonha.